Sejam bem-vindos à Terra 1 do Multiverso DC, eu sou o Fernando. James Gunn fala sobre a sua empolgação aí em Superman. Ele soltou uma informação aí bem, assim, curta, né, bem curta e tal, mas vamos falar sobre isso aqui e também sobre a volta do heroísmo no DCU, né, na DC no geral. A volta do heroísmo, tirando de lado essa coisa dark, essa coisa sem noção que foi implantada na cabeça de muito fã, que muitas das vezes não lê quadrinho, que muitas das vezes não sabe o que significa a editora DC. E vamos falar também aqui, o James Gunn desmentiu o rumor, mas eu nem vou comentar muito sobre isso, porque é rumor, então não importa. Lembrando, todos os dias aqui tem 2 vídeos, de manhã às 6 horas, e eu entro às 7 às 8 da noite. A gente fala muito sobre a DC por aqui nesse canal, somente sobre a DC. De segunda a segunda tem 2 vídeos, beleza? É o seguinte, o James Gunn falou aí no Twitter respondendo, alguém perguntou pra ele como está aí nas filmagens e tal, e ele disse que teve um dia que foi o melhor, assim, tipo, ele falou basicamente... Foi um dos melhores dias até então, esse último dia que ele gravou, esses dias que ele gravou. Ou seja, mostra a empolgação dele para esse personagem. Vamos falar aqui sobre a volta do heroísmo na DC, através do Superman. Porque tem que ser com ele primeiro, aí depois você traz o Batman. Vai mostrando heroínas assim também, vai mostrando personagens assim também. Por isso que é importante personagens estar no filme do Superman, outros heróis. Essa interação, essa troca de nobreza do Superman, essa hombridade, essa moral incorruptível, esse personagem com um altruísmo absurdo, que tá no seu ímpeto de heroísmo, né? Que é o caso aqui do Superman, que vai ter 30 anos nesse filme. O James Gunn confirmou, é um Clark Kent de 30 anos. Então, vamos falar sobre isso, porque isso é importante. A partir do momento quando o James Gunn solta essa foto, que vocês estão vendo aí, o S do Reino do Amanhã, isso pode ser só algo estético, ou pode ser literalmente a inspiração fortemente aí do que o Mark Waid e o Alex Ross fez no Reino do Amanhã em 1996. Pra mim são as duas coisas. É o James Gunn se inspirando nesse quadrinho também e também se inspirando em aspectos estéticos, né? Porque ele deve ter pensado assim, bom, quais foram os uniformes do Superman ao longo dos anos nos cinemas? Você tem o do Christopher Reeve, mais clássico possível. Aí o do Brandon Routh, que é uma coisa bem feia, mas tenta ser uma coisa mais clássica. Aí você tem o Man of Steel, que tenta trazer pra modernidade, mas tira toda aquela coloração bonita pra caramba que tinha no traje do Christopher Reeve. E ele deve ter pensado o seguinte, bom, preciso fazer um S diferente, porque os S eram meio que parecidos. Você pega o do Christopher Reeve, o do Man of Steel é basicamente um S mais ou menos clássico, um pouco modificado, tal, para ter meio que uma sua própria fonte, digamos assim, a sua própria tipografia. E o do Superman Returns é meio que inspirado ali nos filmes do Richard Donner. Então ele pegou e falou assim, bom, beleza, vamos pegar um S marcante e vamos colocar aqui. Então ele pegou o S do Reino do Amanhã, que é um grande quadrinho da DC, uma das grandes obras que a DC já fez em todos os tempos. Esse quadrinho, ele mostra a volta dos super-heróis da DC em um mundo, num futuro, no qual vários personagens que matavam, que agiam com a justiça de uma outra maneira, tal, que é o que vocês veem hoje na cultura pop, né? Eu vejo muitas pessoas falando assim, as pessoas não querem saber de heróis que não matam. Isso é mentira. Olha o sucesso de The Batman. The Batman não mata, isso é mentira, né? Então você não pode acreditar nessa parada. Por que você não pode acreditar nessa parada? Porque os heróis da DC, eles são assim. Os heróis da DC, eles são diferentes de todos os outros heróis. Eu sei que todo mundo fala assim, tudo é super-herói. Não é tudo que é super-herói. Pode ser, mas você pode pensar no seguinte, existem aspectos diferentes que diferenciam essa equipe, dessa equipe, daquela equipe, dessa equipe. Por quê? Os heróis da DC, eles são na cultura pop, existem vários grupos de super-herói, que são super famosos, enfim, que eu já li, inclusive de outras editoras, mas nada se compara à grandeza da Liga da Justiça. Nada. Desde que eu tinha, sei lá, meus 4, 5 anos, eu me entendo por gente, que eu comecei a consumir DC, sempre foi assim. O jeito que eles eram desenhados, o jeito que eles se comportam em tela, os personagens, eles são muito gigantescos, muito, né? Só a linha de frente, que é a Trindade, é uma coisa muito, assim, colossal. Nenhum grupo de super-herói tem isso. O máximo de outros grupos aí, que tem na cultura pop, inclusive da DC, que podem fazer perto da Liga da Justiça é admirá-los, porque nenhum grupo vai ser igual à Liga da Justiça. Você pode ter seu preferido, sabe? Então, eu acho que tem gente que prefere os Titãs, tem gente que prefere a Sociedade, ou outro grupo de outro editor, tudo bem, mas
Eu digo em termos de grandeza histórica. Isso ninguém tira da Liga da Justiça. Por isso que eles são os maiores do mundo, né? Tipo, os maiores super-heróis. E tem esse lance de você trazê-los de volta de uma maneira na qual eles nunca deveriam ter saído desse contexto. Porque você pega a visão deturpada do Snyder, o que é o Zack Snyder? Primeiro que ele é ruim, né? Ele é um diretor ruim. E você vê isso desde o Watchmen. Se você pega o Watchmen, ele é um filme que, além dele ser uma adaptação patética do quadrinho, ele é um filme medíocre. Como um filme, ele é medíocre. Por que ele é medíocre? Vários méritos dali não é dele, não é do diretor. É do Alan Moore, né? Se você gosta do Rorschach daquele filme, mérito é do Alan Moore. Porque o Alan Moore fez tudo aquilo. Quando ele vem pra trabalhar o Batman e o Superman, ele torna os dois rapidamente obsoletos. Porque o fato do Batman matar, que, tipo, ele fala, né? Quando ele falou que, tipo, começou a fazer o Batman, a galera falou que ele não podia matar, ele falou, então eu vou matar. Ele quis meio que correr contra a correnteza, só que ele não dá nenhum contexto pra isso. Ele não cria nenhuma discussão, ele não cria nada, não tem uma profundidade. Quando você faz o Batman matar, ou você faz um Superman matar, como ele mata no Man of Steel, e eu gosto do filme, mas todas essas escolhas, elas vão se amontoando. É a mesma coisa que você pegar e ficar jogando um monte de roupa molhada, um monte de toalha molhada na sua cama, tá ligado? Uma hora ela fica meio que... Você não consegue mais deitar ali, você fala, mano, que isso, tá ligado? Então, o Superman do James Gunn, ele precisa vir e resgatar o heroísmo do Superman e da DC no geral. Por isso que é legal você ter Mulher Gavião, Metamorfo, Senhor Incrível e Guy Gardner, pra mostrar, tipo assim, ó, esse herói pode inspirar todos vocês. A gente não sabe qual que é o contexto desses personagens, mas é legal também você ter um contraponto. A Engenheira é um contraponto, provavelmente. O Authority é outro contraponto. Então, pode ser que num futuro tenha um filme chamado Liga da Justiça versus Authority. Isso não é impossível, né? Até pra você mostrar o que representa a DC Comics. Tipo assim, isso daqui. Então, a DC sempre foi esse exemplo de super-heroísmo, né? De você mostrar esses super-heróis. Quando você pega o Reino do Amanhã como algumas das inspirações, o que eu acho que o James Gunn quer fazer nesse filme? Ele quer mostrar que o Superman não é o herói ultrapassado. Primeira coisa, que muita gente fala isso, né? Se você para pra pensar, o Batman do Pattinson já mostrou isso. A diferença é que, como o Batman é sombrio, isso passa meio que aquela coisa, aquele ar meio tipo, esse filme é muito sério. Mas na verdade não é bem assim. Tipo, o tom do personagem é aquele. Ele é um personagem que, pô, o Batman do Pattinson, no começo ele fala, 2 anos à noite eu me tornei um animal noturno. Tipo assim, ele tá vivendo pra aquilo. Ele já é ele é totalmente o Batman. Ele quase que não é um Bruce Wayne, entende? Então ele tem esse lance de, tipo, não matar. Tem aquela cena que a mulher gato, tipo, a Selina Kyle vai pra matar, acho que o Falcone, ou um maluco lá que, tipo, sequestrou a Annika, né? Que é aquela amiga dela. O Batman tira a arma da mão dela e fala, não é assim que resolve as coisas. E isso é muito foda, né? Imagina se fosse o Zack Snyder dirigindo essa cena. Imagina que maluquice que ia ser. Que negócio bizarro e horrível que ia ter. Então, o Superman do James Gunn, eu acho que esse template, né, que ele tá trazendo, não só visual do Reino do Amanhã, e sim esse ato de trazer de volta o heroísmo. Tipo, de você botar ele de volta no jogo. Porque o Reino do Amanhã, ele faz isso, né? E ele fala, né, o James Gunn, ele vive em um mundo no qual as pessoas acham a sua bondade antiquada. Ou seja, esse cara não pode ser tão bom assim. Ah, por que ele tá fazendo isso? Por que ele tá fazendo aquilo? Na verdade, ele é assim, né? Faz parte do cerne do personagem. Ele é um cara bondoso. Ele é um cara que ele quer o bem das pessoas. Ele usa os poderes dele pra ajudar os outros. E isso é muito doido, né? Porque isso na cultura pop tá ficando meio jogado de lado, né? As pessoas estão assistindo The Boys, aí a animação da Amazon que é super violenta. Aí você vê vários personagens assim, aí vem o Batman e fala, não, peraí, esse Batman não mata. Então você vê, por exemplo, se você compara o Batman do Matt Reeves com o Batman do Ben Affleck, né, com o do Zack Snyder, é a mesma coisa que você comparar o Messi, né, com, sei lá, um jogador que tá começando agora, de 15 anos. Comparar o Messi comigo, jogando no Society, quando eu fui jogar no Society um tempo atrás, corrido um gol até o outro, parece que eu tava na altitude. E aí você pega o Batman do Pattinson, ele já é um exemplo de heroísmo. Né? No final do filme ele fala isso. Eu descobri que a vingança não resolve as coisas. Assim, é tipo que ele virou a esperança para aquela cidade de Gotham. Isso é digno de um personagem da DC. Então você vê, por exemplo, até mesmo no Cavaleiro das Trevas, né? Batman joga a sujeira por debaixo do tapete e ele fala assim, ó, eu matei essas pessoas. Chama seus homens aí que eu assumo esse BO aqui, porque eu sou o herói que Gotham precisa, né? Então,
É muito louco porque... Não que Gotham merece, eu sempre confundo. É muito louco porque você trazer um Superman bondoso, um Superman otimista, um Superman principalmente carismático, né? Com uma empatia muito forte, com uma oratória muito boa. É muito doido isso, porque é como se isso nunca tivesse funcionado no cinema, na história, mas funcionou lá atrás. Ah, mas no passado, só no passado que funciona. Não. Ninguém quis fazer igual daquele jeito. Não é nem querer fazer igual. Ninguém quis fazer do jeito que tem que ser feito. O Superman Returns é um lixo completo, porque o Bryan Singer, ele não sabe fazer um filme de Superman. E outra, o Brandon Routh é um péssimo ator, né? Não ator que não fez mais nada depois, que é bizarro, né? Porque impressionante como as pessoas escolhem atores ruins depois do Christopher Reeve pra viver o Superman. Impressionante. Lógico que é muito difícil superar o Christopher Reeve, nem precisa superar, só precisa ser bom, né? Um ator que você fala assim, pô, esse ator é bom, ele incorporou bem o Superman, ele vai deixar o legado dele, mas não teve esse ator. E aí você vê tudo isso que aconteceu, você fica meio que revoltado, você fala, mano, como que ninguém vai pegar um quadrinho tipo Grandes Astros e vai falar assim, ó, vamos me inspirar nesse quadrinho aqui, vou fazer um filme foda. Como que ninguém vai fazer isso, né? Então eu acho que o James Gunn, ele deve estar incomodado com isso também. Dele ver todos esses super-heróis fazendo sucesso, aí ele sabe que o universo que ele tá planejando junto com o DC Studios precisa demais desse super-herói pra mostrar pra cultura pop quem é o verdadeiro Superman. É muito maluco isso que eu tô falando. Mostrar pra cultura pop quem é o verdadeiro Superman. Quando eu digo verdadeiro Superman, é mostrar o Superman do tom que ele é. Não que, esse é falso, esse é verdadeiro, mas o tom do Superman. Sabe, de você mostrar pras pessoas, ó, esse cara aqui, ele sempre foi foda. E eu vou te mostrar o porquê, entende? E aí, você coloca isso nesse contexto atual, você vai trazendo uma abordagem mais moderna pra esse Superman, você estampa pra todo mundo assim, ó, esse super-herói vai ser um dos maiores do cinema nos próximos anos. Que é isso que a gente espera. E aí, quando vier o Batman, os dois vão meio que se completar, né? Aí vai vir a Diana, completa a Trindade. E aí você vai começar a ver que o futuro, os heróis da DC, eles são outro patamar. É só você acertar, entende? Então, tipo, o que eu mais quero ver nesse filme é o tom de esperança do Superman. De você ver que ele é um cara muito incrível, que você quer ser ele, né? Isso é importante. E a visão que ele passa para os outros heróis também, e também para Metrópolis, pro Lex Luthor, como que o Lex Luthor enxerga esse cara, e não ser uma parada totalmente rasa e mal feita. Acho que o James Gunn sabe de tudo isso, né? Tudo que a gente ouve desse filme, o jeito que ele quer fazer o filme, tipo, dele viver num mundo na qual a bondade é uma coisa antiquada, de você ver o traje, as inspirações nos quadrinhos, tipo, todas essas inspirações, essas referências, essas notícias, tudo isso nos deixa animado, porque a gente sabe que tudo isso daí era o óbvio pra ser feito há muitos anos atrás. Do tipo, lá quando eles rebutaram o Batman, no outro ano eles rebutaram o Superman, né? Quer dizer, rebutaram, eles quiseram continuar. Eles deveriam ter feito com o Superman, um ano depois que foi lançado o Batman Begins, foi o Returns, um novo Superman, esqueceu que foi feito com o Christopher Reeve, né? Mas eles não foram capazes, até depois do Tim Burton. Imagina o filme do Tim Burton com o Nicolas Cage. Vocês já imaginaram a atrocidade que ia ser esse filme? Se bem que os fãs da DC eles são tão carentes, né, que eles, daqui a pouco eles devem estar pedindo esse filme aí no Twitter, né? Então, finalizando o vídeo aqui, eu acho que o James Gunn ele tem uma missão, não é uma missão simples, mas eu acho que ele sabe o que ele quer fazer. Agora, vamos ver se ele vai executar direito. Se ele executar direito, vai ser um grande filme. Vai ser um grande filme pra você se orgulhar. Eu acredito que precisa ser esse filme precisa ser o The Batman do Superman, sabe? Aquele filme que pega e fala assim, ó, o Batman não mata, ele não é esse maluco sem noção aí que você acha que é um boneco que te pega o Batmóvel e atira em todo mundo, dá facada nos outros. Ele não é esse cara, né? Que o cara que não tem uma oratória boa, o cara que não tem um Bruce Wayne que é um lixo, né? O Bruce Wayne do Ben Affleck é um lixo completo, o ator é fraco, né? Aí você pega o Batman do Pattinson e fala, não, o Batman é mais pra esse lado aqui, ó, ele é um detetive, ele é um cara que tá ficando... Ele já é muito foda no primeiro filme, né? Por mais que ele tenha seus erros, ainda ele tá se entendendo como um herói da cidade, ele é muito foda já. Tipo, ele tem vários gadgets e tal, ele assusta o cara no elevador, aí ele sai no escuro tomando tiro, tipo, ele quebra os malucos no metrô, os caras ficam em choque dele, né? Isso é o seu Batman. Eu acho que o Superman do James Gunn precisa ser o The Batman do Superman. Não precisa, basicamente, fazer o mesmo sucesso que eu tô falando, mas em termos de o que é o Superman. Ele precisa mostrar, assim como o The Batman mostrou o que é o Batman. Deixa aí embaixo nos comentários sua opinião sobre tudo isso. A coisa mais importante pra você nesse Superman. O que você acredita que deva ser, que você acha que não pode faltar, que você vai olhar e falar assim, mano, precisa ter isso daqui
Pra mim, o texto do filme é muito importante. O que torna o Superman 78 foda até hoje é o texto. O que o Superman fala, como ele se comporta, as falas do Jor-El, tudo isso, aquilo ali é o que torna o filme relevante até hoje. E também a cinematografia do Richard Donner, que é maravilhosa, os atores ali, enfim. Deixa aí embaixo nos comentários a sua opinião, beleza? Tamo junto, até a próxima.